Os meninos! Eu sou Marcelo Filarte, professor de Biologia do IFMG. O tema dessa aula em histologia é o tecido ósseo. Então vamos ver as características histológicas desse tecido, seus tipos celulares e suas funções, né? A pessoa está na frente, eu não consegui ler. Calma, gente! Nem começou, já está. Credo, povo impaciente. Então, esse tecido ele é extremamente importante, né? Presente nos vertebrados, sabe? Ninguém sai, gente. Em outras palavras, ninguém sai, porque é um tecido legal. Você vai gostar de tudo. Então, olha só. Eu trouxe aqui o tecido... eu trouxe aqui um animal, porque há equivalências, né, gente? Não fica pensando só na gente, não. Aí eu trouxe esse animal para te mostrar que aqui tem os tipos de tecido conjuntivo. Então, por exemplo, ó, o tecido adiposo está aqui em cima, é um tipo de conjuntivo. O tecido sanguíneo, o cartilaginoso, o tecido aqui conjuntivo propriamente dito, ó, em suas duas versões, o frouxo e o denso, tá bom? Esse é o tecido conjuntivo propriamente dito. E o tecido ósseo está aqui, ó, que a gente vai estudar agora. Tá bom? Não é legal? Muito legal, tô batendo palma, gente. Olha só. Professor, sai da frente que eu não consegui ler tecido ósseo, não. Olha, se você não conseguiu ler, como é que você falou? Eu trouxe aqui o tecido ósseo para você ver. Isso aqui é uma articulação do joelho, né? Qualquer articulação, gente, poderia... Então você tem aqui um osso que encontra com outro. Encontra nada. Eles têm uma articulação, eles não se tocam. Aí que dor. Porque entre eles tem uma cartilagem aqui, né? Eles têm uma capa, eles são recapeados na extremidade por uma cartilagem amortecedora articular, tá? Então vou entender esse tecido ósseo, vou entender. Olha só, ele tem uma substância intersticial. Esse nome significa substância que está entre as células, né? Interstício, entre células, como se fosse cimento entre os tijolos. Só que essa substância óssea, ela é muito vascularizada, ali está passando sangue, levando cálcio, adivinha para quê, né, gente? Levando O2, levando nutriente. E aí, ó, além dessa vascularização intensa, ela é rica em colágeno. Colágeno, o nome já fala, gente, presta atenção, ó, colágeno, cola. Esse osso, ele tem uma proteína, né? Assim como a cartilagem e o tecido conjuntivo, propriamente dito. Eles têm colágeno. Colágeno é uma proteína estrutural importante nos tecidos. Mas o osso não tem só colágeno, como a cartilagem da orelha e do nariz. O osso tem minerais, que é o cálcio, que eu falei agora há pouco, e o fósforo, né, mais abundantemente, os dois. Então, o colágeno mineralizado com cálcio e fósforo, o que acontece? A dureza do crânio, a dureza do fêmur, a dureza dos ossos, pessoal. Não é legal? Por exemplo, o próprio nariz. Ó, você põe a mão aqui no nariz, ele é flexível, porque é cartilagem. Não tem cálcio, é só colágeno. Mas à medida que você vai apertando o nariz lá para dentro, você chega na parte craniana, que é a parte óssea, né, nasal aqui. Não é interessante, gente? E as células ósseas? Professor, você está na frente, eu não estou conseguindo ler, está me atrapalhando, não estou conseguindo concentrar. Você está na minha frente porque você é bonito, eu estou distraído. Calma, gente. Aí o que acontece? As células ósseas são 3 tipos. Olha que interessante, eu acho. O osteoblasto é a célula osteo. Olha o termo, gente. Tudo que é osteo vem de osso, né? Osteict é peixe ósseo. Lambari, bagre, peixe ósseo, osteict, esse ósteo vem, osteoporose, osteoblasto, é uma célula óssea que biossintetiza a matriz óssea, com seus colágenos, suas fibras, né, e seus cálcios e fósforos. Então, o osteoblasto é uma célula de biossíntese da massa óssea, tá bom? O osteócito é a célula que mantém a vida óssea, que mantém o metabolismo, a atividade. O osteócito é a célula forever, que fica ali mantendo a vida do tecido ósseo. Agora, o osteoclasto é uma célula que desfaz o osso, ele desmineraliza, ele remodela. Aí você fala assim, nossa, para que isso? Olha, quando você
tem fratura quando você usa aparelho dentário, por exemplo, quando você cresce. O osso está fazendo e desfazendo. O esqueleto não é um tecido morto, estável, fixo. Ele é um tecido vivo, remodelável, ele cresce, ele é ativo. Aí. Então, quem promove esse crescimento ósseo, né? Lá naquela fase sua de crescimento, né? Por exemplo, na adolescência ali, osteoblasto. Mas quem que remodela, reconstitui o osso? Osteoclasto. Quem que mantém o osso, o crânio aí, os tecidos ósseos? É o osteócito, que é a célula dona do osso, tá bom? E aí, pessoal, que isso, gente? Que bocão é esse aí, gente? Isso aí, acabei de falar, você tem uma dentição aqui, ó. Só que você tem dentes tortuosos que precisam ser reacomodados na arcada. O que a odontologia faz? Uma estratégia instrumental de apertar essas estruturas metálicas, porque quando você vai ajustando, é o dia que mais dói, né, gente? Que você sai do dentista assim, ó, travado, né? Você sai assim, ó, travado. É o dia que você aperta essa estrutura metálica, aí você força aquele dente que está desprumado, vamos falar assim, a chegar no local. Mas para você chegar, tipo assim, ó, seu dente está torto. Seu dente está torto. Você quer chegar ele para cá, né? Para cá. Aí você vai usa aquele ferramental ali para ir forçando o dente chegar para cá. Ó. Mas para ele se alinhar, você tem que destruir alguma coisa do lado de cá. Você tem que destruir a massa óssea. Quem faz isso, gente, é o osteoclasto. Eu já falei. O osteoclasto desmineraliza, desmancha o osso. Ah, mas se ele desmanchar, o dente chega, mas aqui eu vou ficar banguela, vai ficar vazio do lado de cá. Não, gente, o osteoblasto que eu falei, ele repõe a massa óssea, gente. Aí depois que você tira esse aparelho fixo, depois que eu tirei para voltar, não, aí você usa o móvel, né? Tem toda uma recomendação aí, né? Um protocolo ortodôntico. Não é legal, gente? Então, olha que interessante. Isso que é a remodelagem óssea. Isso eu falei no dente, né, gente? Imagina quando você tem uma fratura. Por exemplo, pessoas que têm uma fratura. Aí você usa aí todos aqueles pinos, o povo fala parafuso, né? Uns metais, umas platinas. Para quê? Para você manter aqueles ossos unidos, para que os osteoclastos venham, façam a remodelagem, a limpeza, apare arestas, digamos, né, fraturadas. Aí vem o osteoblasto recimentando, remineralizando. O osteoblasto, ele produz a matriz óssea colágena e mineralizada. Aí depois disso tudo estabelecido, o osteócito mantém a vida óssea aí dessa articulação que você fraturou. Aí você fica com isso aí para sempre. Não, mas eu quero tirar. Não, agora é parte sua. Você está se achando um X-Men, porque faz parte agora de você. Não tem como tirar, entendeu? Não é legal, gente? Agora vão ver os ossos da frente que eu não estou vendo o que está escrito ósseo, mas se você não viu, por que você falou? Então, o que é o tecido ósseo? A gente vai ver agora as funções do tecido, tá bom? Olha só. O tecido ósseo, ele tem essa função de sustentação esquelética, né? Imagina esse dinossauro aí, gente, se ele não tivesse a ossatura para mantê-lo andando pelos continentes aí na era dele. Então, a própria girafa, gente, um rato que seja, gente, precisa de uma estrutura óssea para sustentar, tá? Eu trouxe esse anfíbio aí, né, esse sapo, rã e tal, para quê? Para você ver como que a estrutura óssea articular permite essa locomoção, essa movimentação, esses saltos, né? Não é quem faz isso, é a pata. A pata que tem osso, que tem musculatura, que tem toda uma articulação que permite o movimento, gente. Aceita? Então o osso é muito importante, tá bom? Sem osso não tem movimentação. E aí eu trouxe aqui, gente, porque você nunca lembra, quando fala tecido ósseo, você só pensa em esqueleto. Mas por que você não lembra, fazendo um favor, que as costelas protegem seu pulmão, essas vértebras protegem sua medula espinhal, as próprias costelas, né, protegem o coração, as vísceras, pessoal, né? Olha lá que interessante esse peixe, olha.
Como que eles têm um sistema de proteção visceral, né? Que essas espinhas, o próprio crânio protegendo o cérebro ali, né? O próprio crânio protege o nosso cérebro dos mamíferos, dos peixes. O crânio é uma calota rígida, né? Porque é um tecido ósseo mineralizado, né? Não é legal, pessoal? Ah, essa matéria é muito legal. Agora eu trouxe aqui um negócio, olha que interessante. Uma das funções do tecido ósseo, pessoal, é fazer sangue, que a gente chama hematopoese. Então, o osso tem função hematopoética. O osso tem função hematopoética. Por quê? Porque ele tem no seu interior o tutano, né? A medula óssea. Ela tem células tronco que formarão células sanguíneas. Entendeu que interessante? Então, dentro do osso, você tem uma medula óssea com células tronco totipotentes que produzirão as diversas células sanguíneas. Mas não é bem assim. Eu coloquei um esqueleto aqui com cores diferenciadas para você ver. Quando a gente é neném, ó, tá vendo aqui pré-natal? Quando a gente está no mundo fetal, sabe quem que produz o sangue da gente? Já que os ossos ainda estão em formação, né? É o fígado. Aqui tem outro idioma, mas dá para acompanhar. Então, quem mais produz sangue nos primeiros meses fetais é o fígado. Depois vem o baço. Aí a medula óssea, né, esse gráfico aqui está mostrando isso. Aí a medula óssea, a partir do quarto, quinto, sexto mês, ela já assume a função hematopoética. Porque aí os ossinhos do neném, a perninha, o bracinho, o crânio, as costelas já estão ali, né? Aí o neném nasceu, aí vem o pós-natal. Aí, ó, por exemplo, 10, 15, 20 anos. Olha como é que os ossos da perna aqui, gente, a canela aqui, os ossos do fêmur, os ossos da perna, como é que eles despencam a produção de células sanguíneas? Ó? E são os maiores ossos, né, gente? Olha que interessante. São os ossos mais longos, eles deveriam produzir litros e litros de sangue. Mas sabe quem que mantém a produção de sangue na vida adulta? Acompanha a cor aqui, tá vendo essa cor? As vértebras e essa região pélvica. Então, as vértebras e a região pélvica são as maiores produtoras de sangue. Por isso que quando vai fazer doação de medula, né, medula óssea, não é medula nervosa, espinhal. Vocês confundem, gente, por causa do nome. Medula óssea é essa que a gente está falando, a medula produtora de sangue. Por isso que a gente está falando dela, porque é tecido ósseo. E não a medula espinhal, que é tecido nervoso. Então, sabe, na vida adulta, quem mais produz sangue são as vértebras e a região pélvica. Região da qual, na hora que vai doar medula óssea, né, que eles vão retirar, eles tiram dessa região. Eles punçam dali. Porque é uma região que tem muito encontro de ossos e ela tem medula óssea abundante, então você pode doar para quem for compatível, né? Pra casos de leucemia, por exemplo. A região do externo, tá vendo aqui? É essa região aqui, roxinha, é o peito, né? Assim, o meio do peito. Ali também produz uma grande quantidade, uma função hematopoética na vida adulta importante. Sabe? Aí depois vem as costelas, né, que é esse azulzinho ali, ó, as costelas, elas também têm uma participação até por volta dos 35, 40, né? Não é interessante, gente? Ô pessoal, essa matéria é incrível, gente, ninguém sai, gente, credo. Olha lá, então vamos continuar. Mentira, eu não vou continuar nada, sabe por quê? Porque você ficou rindo de mim. E que pessoa, eu não sou palhaço. Pessoal, vamos terminar. Acabamos de ver o tecido ósseo, que é um tecido rígido, resistente, por causa da sua mineralização em meio à fibra colágena, né? Vimos 3 tipos celulares: condrócitos, condroblastos osteócitos, osteoclastos e osteoblastos, tá bom? E vimos também que o tecido ósseo é importante na sustentação esquelética, na movimentação, na proteção e na hematopoese. E é um tecido vascularizado e vivo, porque você acha que ele é morto? Pessoal,
Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado por ter ficado até agora.